Olha só, a Malu Gaspar matou a charada, hein? A cariação do Toffoli é o plano da defesa para desmontar as investigações de fraude. Eu falei mais cedo que uma coisa que chama atenção nessa cariação é que o Ailton Aquino, que é o cara do Banco Central que foi chamado para essa cariação, era, ao contrário do que se pode imaginar, o cara que era favorável à compra do Master pelo BRB e que era contrário à liquidação do Banco Master no final das contas. Ou seja, ele era visto dentro do Banco Central como o cara do Master, o cara que era a favor do Master, né? No final das contas, a decisão foi colegiada do Banco Central e isso acabou sendo o resultado final, né? Tanto a liquidação do Banco Master quanto, primeiro, a negação da compra do Master pelo BRB e depois a liquidação do Banco Master, né? E aí, o que ela fala aqui na coluna dela? Que, na verdade, o objetivo do Toffoli e do Alexandre de Moraes também, e do Gilmar Mendes e da galera da elite aristocrática socialista de Brasília nessa história aqui, é justamente pegar com o Ailton Aquino depoimento que descaracterize ou que desabone a conduta dos outros diretores do Banco Central. Ou seja, pegaram um cara que era o mais favorável ao Banco Master e que talvez eventualmente até esteja no esquema, a gente não sabe, né? Ou estava no esquema em algum momento, ou cedeu à pressão em algum momento, e agora ele seja colocado como o cara que vai dedurar os outros diretores do Banco Master e permitir que o Toffoli tome a decisão de desfazer a liquidação do Banco Master. Eu já falei para vocês, o pessoal que está dizendo, ela está dizendo aqui que não, porque vai desfazer a liquidação, ainda vai exigir indenização do Banco Central para poder compensar o prejuízo e com isso salvar o Banco Master. Eu acho que não vai ser isso não, eu acho que eles vão tentar salvar o Banco Master desfazendo as duas decisões, desfazendo a decisão de liquidação do Banco Master e a decisão de proibição da compra, ou seja, vão fazer com que o BRB compre o Banco Master no final das contas. É a única coisa que faz sentido nessa história aqui. Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que a Malu Gaspar acertou esse ponto em cheio, hein? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Fazer Programas com C# é muito gostoso, Papa Leão 15 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Todo mundo sabe que essa cariação do Banco Master está muito estranha. A gente falou sobre isso hoje, né? O Lauro Jardim lançou uma coluna hoje falando também que não é coisa estranha, porque o Ailton Aquino é o cara que era a favor do Master. Então por que ele está sendo chamado? Né? Evidentemente essa cariação constrange o cara do Banco Central. É uma acariação de coisas que são coisas diferentes. Tem dois investigados, que é o Vorcaro, que teria emitido títulos indevidos da dívida do Master para dar garantia ao BRB. Você tem o cara do BRB, o Paulo Bernardo, que eu acho que é isso, eu não lembro o nome do cara não. O cara do BRB que iria comprar, que já estava certo que iria comprar o Banco Master, acreditando nessa lorota do Vorcaro. Então esses dois estão no mesmo patamar ali. E a terceira pessoa da cariação é o Ailton Aquino, que é o regulador do Banco Central. Ué, que história é essa? Como eu falei para vocês, embora ele tenha sido o cara que no final assinou o relatório, a decisão foi a decisão colegiada. Foi a decisão de todos os diretores do Banco Central, os 9 diretores do Banco Central, inclusive o Galípolo, né? Então, essa história toda aqui está muito estranha. Aí, olha o que ela fala aqui, ó. O ministro marcou a cariação para confrontar versões que ainda nem foram apresentadas e colocou o Banco Central no mesmo patamar dos investigados. É isso daí, o que é muito estranho, né? Depois de conseguir o envio da investigação sobre o Master para o Supremo Tribunal Federal e a decretação de sigilo absoluto no caso, a próxima etapa da estratégia da defesa do banco já está em andamento. O objetivo é minar a credibilidade do Banco Central e desmontar o trabalho que levou à liquidação do Banco Master para reverter essa liquidação do Banco Master e, no limite, quem sabe, receber algum tipo de ressarcimento. Por que estão falando isso daqui? Porque é aquilo que eu falei para vocês. Vamos supor que o Toffoli deu uma canetada. Está revertida a liquidação do Banco Master. Agora o Banco Master não foi mais liquidado. Ele volta a operar normalmente. Ele quebra amanhã, meu amigo. Amanhã ele quebra. Por quê? Porque vai todo mundo querer tirar dinheiro do Banco Master. Lembra? Se o Toffoli fizer isso, acabou o fundo garantidor de crédito. Não tem mais fundo garantidor de crédito. Acabou essa parada. Então, ou seja, no final das contas, quem garante o seu dinheiro no Banco Master volta a ser o próprio Banco Master. E aí, meu amigo... todo mundo queria tirar o dinheiro rápido, porque, né, para pra pensar. A gente sabe que o banco tá na merda, agora a gente sabe que ele tava tão na merda que ele chegou a falsificar papéis para tentar ser vendido pro BRB.
ninguém é maluco de deixar um dinheiro no banco. Vai todo mundo tirar o dinheiro do banco. E se todo mundo tira o dinheiro do banco, o banco quebra. É sempre assim, todos os bancos são assim, né? Então, a grande dúvida que fica é que lógica teria o Toffoli desfazer a liquidação do Banco Master se o Banco Master vai quebrar em seguida. E pior, vai deixar o pessoal todo sem dinheiro, porque, né? Hoje, bem ou mal, o pessoal receberia do Fundo Garantidor de Crédito, mas se voltar a ser o banco o garantidor, pode ser que ninguém nunca receba esse negócio, né? Agora, a questão toda é essa, é o que eu falei para vocês. O que eu acho que vai acontecer não é o ressarcimento. O que vai acontecer nesse caso é voltar atrás das duas decisões. Voltar atrás na liquidação do Banco Master e na compra do BRB pelo Banco Master, ou seja, passa a trobozonga do Banco Master para o BRB. Ou seja, fode o BRB completamente. É isso que eles querem fazer, né? Aqui, ó. O plano já foi desenhado pelos advogados do Banco Master nas manifestações feitas ao próprio STF e ao Tribunal de Contas da União, no processo em que o ministro Jonathan de Jesus pediu esclarecimentos do Banco Central sobre a decisão extrema de liquidar o Banco de Worcaro. Já explicamos aqui que não tem... O TCU nem teria motivos para se meter nisso daí, não tem nem lógica isso daí, mas enfim... para que o estratagema dê certo, porém, é preciso criar fatos para justificar uma decisão do Toffoli contra diretores e técnicos do Banco Central. O histórico do ministro autoriza supor que ele tem chance de prosperar, ou seja, ele precisa pegar alguma informação, alguma intriga entre os diretores do Banco Master. É isso que ele quer. Ele pegou o Ailton Aquino porque é o cara que era pró-Master num primeiro momento e que depois foi convencido pelos outros de que a fraude era grande demais, que era melhor liquidar o banco mesmo, e agora ele quer que ele fale contra os outros diretores para criar confusão ali, coisa e tal, e aí dizer, não, então, peraí, então se há dúvida no Banco Central, então agora o Banco Master vai ser desliquidado, né? Aqui, ó. Desde que embarcou no jatinho de um amigo empresário, junto com o advogado de um dos investigados, para ir a Lima assistir a final da Libertadores, Toffoli vem seguindo à risca o script da defesa. Você tem feito tudo que o Banco Master quer. O que o Toffoli está recebendo com isso, eu não sei. Pode ser que seja só através do Alexandre de Moraes. Né? O Alexandre de Moraes é amigo do Toffoli, né? Está recebendo uma boa grana lá, uns 3 milhões por mês lá, ou estava recebendo, né? Ou pode ter sido prometido alguma outra coisa para ele, sabe-se lá o que esse pessoal tem dinheiro, tá? Não ache que o Worcaro tá quebrado, não. Tá quebrado tô eu, quebrado tá você. O Worcaro não tá quebrado, não. O Worcaro tá bem, o Worcaro tem dinheiro ainda. Agora, nesse caso aqui, o que o Toffoli está ganhando a gente não sabe. Nos últimos dias, ele já negou tanto o pedido da PGR quanto do próprio BC para suspender a cariação entre o dono do Master e os ex-presidentes do BRB, Paulo Henrique Costa. Não é Paulo Bernardo, não, é Paulo Henrique Costa. E diretor de fiscalização do BC, o Ailton Aquino. Disse ainda que Aquino não é investigado, mas botou os três em pé de igualdade em um procedimento que, em tese, deveria servir para confrontar versões, mas que se configura esdrúxulo, uma vez que não existe versão nenhuma, já que ninguém prestou depoimento ainda, né? Ou seja, o que eles estão querendo aqui, segundo está dizendo a Malu Gaspar, é justamente caçar algum podre da decisão interna do Banco Central, alguma coisa que diga que teve briga, que não estava todo mundo de acordo, né? Que olha só, teve esse ponto aqui que eu falei, mas aí o outro cara falou outra coisa, e não sei o que. Então vamos anular a coisa toda, vamos anular a parada toda e vamos trazer o Banco Master de volta. E daí você tem que também desfazer a compra do Master pelo BRB, ou seja, tem que permitir que o BRB compre o Banco Master, o pessoal de Brasília vai se fuder de verde e amarelo nessa história, porque vai entubar o prejuízo todo do Banco Master, né? Aqui, ó, primeira informação, ela fala aqui, ó, supondo que o Toffoli esteja de fato interessado em saber como o Banco Central atuou no caso, seria conveniente entender como se chegou à decisão de liquidar o Master. Primeira informação útil. A liquidação foi decidida com a aprovação unânime da diretoria colegiada do Banco Central, que são 8 diretores mais o Galípolo, que é o presidente, né? Incluído o voto sim do presidente Galípolo, que em princípio não precisava se manifestar, já que os outros 8 diretores eram a favor. O Galípolo, em votação no Banco Central, ele só se manifesta se houver empate, né? São 8 diretores, se ficar 8-8 em alguma coisa, ele vai lá e dá o voto de Minerva.
Quando os 8 votos foram sim, não precisava ele dar o voto, ele preferiu dar o voto. E aqui tem uma dica importante. Lembra que o pessoal estava falando que houve pressão externa sobre os técnicos do Banco Central para esse negócio do Master. O Alexandre de Moraes teria ligado para pessoas no Banco Central. Ah, mas não foi o Galípolo. Pode não ter sido o Galípolo, pode ter sido o Aquino. Pode ter sido algum outro diretor do Banco Central, não se sabe, né? Mas houve essa pressão. Tanto que o Galípolo decidiu votar também para se solidarizar com todos os diretores, para não deixar dúvida que estava todo mundo junto nessa decisão, exatamente porque a pressão era forte. E como eu falei para vocês, essa pressão forte é Alexandre de Moraes, não é outra pressão. Pressão de político, os técnicos lá do Banco Central, meu amigo, eles palitam no café da manhã, pressão de político. Todo dia tem político enchendo o saco de diretor do Banco Central pedindo favor para alguém. Então, para ter um comprometimento desse tamanho na diretoria do Banco Central, inclusive com o Galípolo, é porque foi pressão de alguém muito grande. Na minha visão, foi do Xandão, só pode ter sido ele. Aí, ó. E de todos, quem mais resistiu à ideia da liquidação foi o próprio Ailton Aquino, da fiscalização. Internamente no Banco Central e no sistema financeiro, Aquino era visto como um aliado do Master. Então, essa ideia de que chamaram Aquino para bater nele, por ele ter... talvez seja exatamente o contrário. Chamaram Aquino para obter dele uma declaração dizendo que, olha só, o outro diretor lá do Banco Central, ele não quis vender, ele queria liquidação, aí não sei o que lá. É lógico que isso é uma coisa constrangedora para o Aquino, porque se realmente ele acha isso, o fato dele ter votado a favor da liquidação, né, meio que, né, deixa ele numa situação chata, né? Mas eles vão tentar convencer ele a dizer que foi pressionado pelo resto da diretoria a tomar essa decisão, não sei o que lá. E aí, quando o Toffoli tiver essa... Para pensar. Se conseguir uma declaração desse tipo no final das contas, o Toffoli vai falar, não, então essa decisão do Banco Central é inválida, então não tem liquidação, está desliquidado o Banco Master, encerrou. Eu não descarto isso não, hein? A Malu Gaspar está falando que seria isso daí, né? Aqui, ó, registro do Fundo Garantidor de Crédito sustentado por recursos do próprio Branco mostram que houve 38 comunicados oficiais sobre riscos de liquidez, furos no balanço do Master e outras questões que deveriam levar a uma ação mais contundente do órgão legislatório. Ou seja, na verdade, o Ailton Aquino é o cara que segurou essa parada. Já era para ter liquidado o Banco Master antes. O Ailton Aquino é o cara que segurou a parada. Meu amigo, eu vou te falar um negócio, quase todos os alertas eram dirigidos à área do Aquino e muitos foram feitos em reuniões presenciais. 2 pessoas que participaram desses encontros me relataram que a atitude do diretor era sempre de minimizar os problemas, que só foram se agravando com o tempo. Ou seja, essa reunião não é para bater no Aquino, é para pegar a informação do Aquino e bater nos outros diretores do Banco Central e quebrar o Banco Central, para dizer que foi uma decisão injusta do Banco Central por um motivo ou outro, e com isso quebrar essa decisão do Banco Central de liquidação do Banco Master. Eu vou te falar, cara, meu amigo, isso vai quebrar o Brasil, cara. Isso vai quebrar o Brasil. Porque você zerou a segurança jurídica no Brasil. Não tem mais segurança jurídica nenhuma. O Banco Central decidiu que tem que liquidar um banco que todo mundo sabia que estava na merda já há muito tempo, com provas amplas de fraude. Não pode liquidar, não, porque teve desavenças, que a condução ali das reuniões, o Aquino foi pressionado pelo resto do pessoal para decidir junto com ele, senão não tinha decidido isso. A discussão em torno de uma atitude mais drástica em relação ao Banco Master, como intervir ou liquidar, só começou a ganhar corpo a partir de março, quando o BRB anunciou que compraria 58% do Banco Master. Era, na prática, um mero salvamento, já que a venda não garantia o controle para o BRB. Foi no processo de análise dessa operação que outra diretoria, a de operações de sistema financeiro e resolução, encontrou as fraudes nos contratos de crédito consignado que avalizaram o repasse de 12 bilhões do BRB para o Master antes mesmo da fusão dos 2 bancos. Ou seja, o BRB já estava ajudando o Master antes da fusão, né? A partir daí deu-se um racha interno com a área do Renato Gomes, que era de Organização de Sistemas Financeiros e Resolução, propondo intervir no Master, e a de Aquino tentando encontrar uma solução que permitisse o banco continuar operando. Portanto, o integrante do Banco Central que mais conhece as fraudes do seu mecanismo não é o Aquino, é o Gomes, que já terminou seu mandato. Na verdade, termina no dia 31 agora o mandato dele, né? Os depoimentos ainda não foram marcados, mas há uma tensão entre os técnicos do BC sobre a possibilidade de serem chamados a depor por temerem algum tipo de intimidação. Tá na cara que é essa a estratégia do Toffoli. É essa a estratégia do Toffoli. E da defesa do Banco Master.
Vamos ver o tamanho da lambança que esse pessoal vai fazer, tá? De novo, o futuro do Brasil está em jogo nisso daqui. A segurança jurídica do Brasil foi pro saco se isso for revertido de fato. E de novo, se for revertida a liquidação do Banco Master, eles vão reverter também a questão da venda do Banco Master. É óbvio que vão, porque senão, que lógica teria? O Banco Master quebraria imediatamente em seguida, ninguém confia mais no Banco Master. 2 dias antes da liquidação ser decretada e Vorcaro ser preso, o dono do Master pediu para antecipar uma reunião com Aquino para dizer que tinha encontrado compradores para seu banco. Um consórcio entre a financeira Fictor e um fundo árabe que ele nunca soube qual era. Nunca existiu esse fundo árabe, isso aqui era só lorota, tá? Depois da prisão na área do embarque do aeroporto de Guarulhos, o registro da reunião foi usado pela defesa de Vorcaro para argumentar que ele tinha avisado ao Banco Central que viajaria para Dubai e que, portanto, não poderia estar fugindo. O ofício com o registro assinado por Aquino foi fundamental para que Vorcaro fosse tirado da cadeia e enviado à prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Olha só, o Ailton Aquino é o cara do Vorcaro no Banco Central. Se queria mesmo entender como foi feito o trabalho dos técnicos do Banco Central, o Toffoli deveria ter convocado ao menos os 2 diretores, e não apenas o mais próximo a Vorcaro. Diante desse quadro, os representantes legais do Banco Central acusaram o risco de armadilhas processuais, ou seja, eles estão suspeitando que eles vão tentar extrair do Ailton Aquino exatamente informações para minar a decisão do Banco Central. A quem pergunta nos bastidores, o ministro tem tentado convencer de que não vai avaliar a situação do Banco Master. Mas até agora o que se viu foi o contrário, né? É o que eu falo para vocês, ignorem palavras, prestem atenção no que as pessoas estão fazendo. Esse caso aqui é escandaloso, cara. Eu quero só ver o que vai acontecer. Amanhã, isso pode ser uma tragédia. Assim, não necessariamente amanhã. Amanhã vai ser a cariação. Pode ser que a decisão do Toffoli não saia amanhã, saia daqui a alguns dias. Mas amanhã, realmente, a coisa toda pode desabar. Cara, vai ser uma tragédia isso, cara. Uma tragédia para alguns e uma felicidade para outros. Porque, como eu falei para vocês, tem um monte de político lá em Brasília que vai ficar muito feliz com isso. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.